Boa noite. Em julho, o CDS-PP Madeira reúne-se em Congresso para debater as estratégias políticas. O Partido Popular assume-se como alternativa do governo e prepara-se já de imediato para esclarecer os madeirenses sobre os aspectos positivos e negativos do acordo que editou o plano de ajustamento financeiro para a Madeira. José Manuel Rodrigues é o convidado desta noite do programa em entrevista. Muito boa noite, José Manuel Rodrigues. O CDS foi o único partido do Governo da República a criticar o acordo alcançado. Até que ponto estas críticas podem lesar o entendimento entre o Governo da República, entre os diferentes ministros e os diferentes governantes? Eu devo dizer que a minha principal preocupação é defender a Madeira e os madeirenses, se bem que seja deputado pela nação. E desse ponto de vista acho que era possível ter negociado um outro plano de ajustamento financeiro da Madeira, que fosse sobretudo baseado no lado do corte da despesa, dos desperdícios e do despesismo da máquina do Governo Regional e das empresas públicas, em vez de ter sobrecarregado os madeirenses com impostos. Este plano de ajustamento financeiro dificilmente será cumprido pela região e dificilmente será suportado pelas empresas e pelas famílias. É bom talvez recuar a 2003. Tudo isto começa em 2003. Mas o CDS tinha de ser crítico, tinha de marcar presença, a dizer estou presente, estou crítico em relação a este acordo? Eu acho que toda a gente deveria ser crítica deste plano de ajustamento financeiro. E isso não lesa o entendimento entre os governantes na República? Eu sou o principal líder da oposição na Madeira e a mim compete-me apresentar uma alternativa ao Governo Regional. Acho que era possível, e repito, ter apresentado um plano de ajustamento financeiro e ter assinado com o Governo da República um plano que cortasse do lado da despesa e não sobrecarregasse as famílias e os madeirenses com mais impostos. Eu recordo que o Ministério das Finanças estabeleceu metas e objetivos para a região atingir nos próximos anos. E quem escolheu as medidas concretas, designadamente estas de cortes de salários, de cortes na saúde, de cortes na educação, de aumento do IRS, do IRC, do IVA, do imposto sobre os produtos sobre os combustíveis, foi o Governo Regional da Madeira. E, portanto, é responsável por isso. O Governo Regional da Madeira do PSD é responsável pela dívida criada desde 2003, no valor de 6,5 mil milhões de euros, porque adotou um modelo de desenvolvimento na Madeira, assente sobretudo em investimentos e obras públicas. Há algumas necessárias, mas outras obras que todos nós conhecemos que foram absolutamente desnecessárias, como aquelas, muitas delas, que foram construídas pelas sociedades de desenvolvimento. E a par disto descurou os setores produtivos regionais, descurou a produção na agricultura, descurou a nossa frota pesqueira, descurou o comércio, as indústrias transformadoras, a própria agropecuária e descurou o principal setor económico regional, que é o turismo. E, portanto, foi este modelo de desenvolvimento que em 2000 deveria ter mudado, que nos conduziu a esta situação de sobreendividamento, que veio a ser protagonizado, sobretudo, pelas sociedades de desenvolvimento. Como se recorda, em 2004, 2005, a então Ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite, limitou o endividamento da região a zero, Madeira e Açores. E o Governo Regional resolveu criar as sociedades de desenvolvimento para, não podendo o Governo Regional diretamente recorrer à banca para contrair dívida, foram essas sociedades que contraíram a pesada dívida da região, a par de outros institutos e empresas públicas. O problema é que as obras e os investimentos feitos pelas sociedades de desenvolvimento não tiveram qualquer retorno económico e social e não serviram de alavancagem à iniciativa privada. Daí que tivéssemos obras inúteis por tudo quanto é sítio, demasiados campos de futebol. Recordo que o Concelho de Santa Cruz tem 11 campos de futebol. Qual a rentabilidade disto? Recordo o conjunto de marinas que foram construídas, para não falar outra vez da marina do Lugar de Baixo. Então tínhamos construído uma marina na Cailheta, que ainda não estava ocupada, e construímos logo um bocadinho antes uma marina no Lugar de Baixo, na Ponta de Sol, onde já derramámos 120 milhões de euros. Recordo o conjunto de centros cívicos que se construiu mais ou menos no valor de 5 milhões de euros cada um, que não servem quase absolutamente para nada. Um conjunto de pracetas, de promenadas e de passeios públicos. As obras estão feitas, agora o que fazer com essas obras estão e como rentabilizá-las? O problema é que elas não eram necessárias. E, sobretudo, as obras a partir de 2000. Nós temos que reconhecer que até 2000 o Governo Regional do PSD fez um conjunto de obras que eram necessárias. Levar estradas,
rede de saneamento básico, de água, a eletricidade, a educação e a saúde a muitos cantos da Madeira e do Porto Santo. Isso eram obras absolutamente necessárias, são as condições básicas de vida das populações. Agora, depois, em 2000, era necessário apostar sobretudo na economia produtiva, nos setores que criam emprego, que criam riqueza. E esses não estão do lado público, estes estão no setor privado. E foi isso que não foi feito. Acha que o Governo não incentivou a economia e foi mais a economia do que propriamente criou incentivos? Claramente, basta atender à aplicação dos quadros comunitários de apoio, isto é, dos fundos que vêm da União Europeia para o nosso desenvolvimento. Quem é que absorveu as grandes fatias do bolo dos fundos europeus, designadamente deste quadro que está a decorrer entre 2007 e 2014. Foi o setor público, foi o Governo Regional, foram as câmaras municipais. Ora, esses apoios tinham que ser canalizados para os setores produtivos, para aqueles que criam riqueza, para aqueles que produzem, para aqueles que criam emprego. Foi isso que não foi feito. E foi isso que nos conduzia à pré-falência da região. Porque se nós formos ao orçamento regional, há 4 grandes fontes de financiamento do orçamento regional. Primeiro, os impostos dos madeirenses. Representam cerca de 700 milhões de euros por ano. Depois, os fundos europeus, as ajudas anuais do Orçamento de Estado para a cobertura dos custos de insularidade e, finalmente, a dívida. Ora, a grande fonte de financiamento do Orçamento Regional desde 2000 foi precisamente a parte da dívida à banca. Foi isso que nos conduziu à pré-falência. Porque, vamos mais uma vez ao Orçamento Regional, a Madeira tem 700 milhões de euros de receita. Aquilo que é gerado de riqueza na região. Qual é a despesa? 1.200 milhões de euros. Portanto, temos aqui Acha que a Madeira não vai ser capaz de cumprir os compromissos assumidos? Eu tenho muitas dificuldades em perceber que, tendo nós necessidades de financiamento, a Madeira, de 3,5 mil milhões de euros, que um empréstimo de 1.500 milhões de euros possa, digamos, fazer face às necessidades financeiras, quer de tesouraria do Governo Regional, quer de dinamização económica. Vai ser necessário fazer mais planos de ajustamento e mais acordos com o Governo da República? Temo que sim. Eu recordo que, neste momento, a dívida do Governo Regional às empresas privadas e aos fornecedores é da ordem dos 2.000 milhões de euros. Esta dívida já levou a que muitas empresas fossem à falência, a que muita gente fosse para o desemprego. Por isso é que a Madeira tem neste momento uma das maiores taxas de desemprego do país. E, portanto, não sei como é que o Estado, apurando que a região tem necessidades de financiamento dentro de 4 anos de 3,5 milhões de euros, que a região devendo 2.000 milhões de euros às empresas privadas que só se tenham pedido um empréstimo. Esperava mais solidariedade do Estado? Milhões de euros. Eu devo dizer que houve erros crassos do Governo Regional nesta matéria. A começar pela péssima governação de 2000 a 2011. Depois houve uma má estratégia negocial consubstanciada na própria Carta de Intenções. O Presidente do Governo, a 27 de dezembro, há cerca de um mês, assumiu e assinou uma carta de intenções dirigida ao Governo da República com compromissos que não poderia assumir. E nós vemos agora que este programa de reajustamento financeiro da região, assinado um mês depois, a 27 de janeiro, ainda é pior do que a própria carta de intenções. E, portanto, não só governou mal, como negociou mal com a República. E negociou mal com a República porque nos conduziu a um tal estado de necessidade que o Governo Regional precisava, no final de dezembro de 2011, de 210 milhões de euros para fazer face a despesas de tesouraria do dia-a-dia. E é debaixo dessa pressão, desse estado de necessidade reconhecido pelo próprio Presidente do Governo, que é assinada a Carta de Intenções. Logo aí a região capitulou, claudicou nas suas posições. Mas também devo reconhecer que deveria ter havido muito maior compreensão do Estado e da República para com os problemas da Madeira e dos madeirenses. É um partido do Governo da República. José Manuel Rodrigues, como deputado da Assembleia da República, conseguiu ou tentou influenciar o Governo da República para que houvesse mais solidariedade com a Madeira? Sabe, o CDS não foi tido nem achado nesta negociação entre o Governo Regional e o Governo da República. As negociações foram entre o Secretário das Finanças e o Ministro das Finanças e depois entre o Presidente do Governo e o Primeiro-Ministro. Eu procurei sensibilizar os membros do Governo do CDS para a realidade regional. E, sobretudo, alertando
para um facto que é indiscutível. Os continentais, o povo português não pode confundir aquilo que são os interesses verdadeiros e os direitos dos madeirenses com os interesses circunstanciais do Governo Regional do PSD ou do seu Presidente. Porque a questão é esta. Quando o Presidente do Governo e o PSD endividaram a Madeira desta forma colossal, não estavam a defender os direitos dos madeirenses. Porque os madeirenses agora vão ter que pagar essa dívida com mais impostos e menos direitos. E, portanto, procurei sensibilizar. Enviei cartas ao Ministro das Finanças, ao Primeiro-Ministro, ao Sr. Presidente da República, em conjunto com os deputados do PSD e com o deputado do Partido Socialista na Assembleia da República, alertando precisamente para a necessidade de termos um programa mais flexível, mais dilatado no tempo, designadamente o pagamento da dívida e também o próprio equilíbrio das contas públicas regionais. Mas quem negociou este plano, naturalmente, que foi o Governo Regional. Sabe, o CDS-PP há 10 anos que anda a dizer aos madeirenses e ao Governo Regional do PSD, cuidado, que as dívidas de hoje são os impostos de amanhã. E agora nós vemos que tínhamos razão. As dívidas que contraímos no passado, sem olhar a meios, sem saber se as podíamos pagar, vamos ter agora que as pagar com mais impostos, com aumento do IRS, do IRC, do IVA e com aumento do imposto sobre os combustíveis superior ao Este plano vai que ser se registra a dramático nível para as nacional. famílias madeirenses? Eu acho que vai ser muito dramático. Não há algum aproveitamento político e empolamento político neste aspecto do dramatismo que está a ser incutido neste plano? Antes, pelo contrário. Eu acho que os madeirenses hoje já estão a sofrer as consequências da austeridade que se está a restar a nível nacional e que atinge também, naturalmente, os naturais da Madeira e dos Açores, provocado pelo acordo com a Troika, assinado pelo anterior governo do PS, face também à duplicação da dívida soberana da República Portuguesa. E agora vamos apanhar com uma segunda austeridade devido à nossa própria dívida e à forma como o Governo Regional do PSD geriu, na nossa opinião, naturalmente mal, e os factos estão à vista, os dinheiros públicos nesta região. José Manuel Rodrigues, Jardim queixou-se de pressões, mesmo no dia da apresentação do Plano de Ajustamento Financeiro, pressões essas dentro do PST Nacional. Considera que este esticar da corda com o Governo da República foi uma tentativa de afastar Alberto Jardim do poder? Bom, e das negociações? Eu não devo comentar essa matéria. Agora, o que devo dizer é isto. O Dr. Alberto João Jardim só se pode queixar de si próprio. Da má gestão dos dinheiros públicos que fez nos últimos 10 anos na Madeira, daquilo que deixou as sociedades de desenvolvimento fazer, os institutos, as empresas públicas, deixou crescer a máquina administrativa, deixou crescer a despesa, o desperdício e o esbanchamento, e, portanto, só se pode queixar de si próprio. Agora, quem tem razões de queixa do Presidente do Governo são os madeirenses, que agora vão ter que arcar com uma carga fiscal que é a mais elevada do país. O Governo Regional devia ter ido ao Parlamento explicar este acordo? Naturalmente, este acordo é feito nas costas dos madeirenses. O CDS-PP propôs que o plano de assistência financeira, antes de assinado entre o Governo Regional e o Governo da República, fosse discutido no Parlamento Regional. Porque não nos podemos esquecer de uma coisa. O PSD comporta-se ainda como se tivesse o poder absoluto na Madeira. Ainda tem a maioria absoluta dos deputados, mas não tem a maioria absoluta dos madeirenses do seu lado. Eu recordo que nas eleições o PSD teve apenas 48% dos votos dos madeirenses que foram votar. E que as oposições no seu conjunto tiveram 51,5%. E, portanto, o PSD tem que deixar de confundir maioria absoluta com poder absoluto. Devia ter ido ao Parlamento prestar esclarecimentos, até negociar o plano de assistência financeira. Porque sabe que há uma coisa que vai ser muito importante. Nunca mais poderemos dividir os madeirenses entre bons e maus. Bons aqueles que votam no PSD, maus os que votam nas oposições. Os tempos são tão difíceis que só podem ser de apelo à união entre todos os madeirenses, de solidariedade, de entreajuda para defender os nossos interesses que não estão defendidos neste programa de ajustamento financeiro. José Manuel Rodrigues, é por não ter havido um esclarecimento público por parte do Governo Regional que o CDS-PP se prepara para, no próximo fim de semana, iniciar já um conjunto de sessões de esclarecimento em todas as freguesias da Madeira? É por isso? Não, é pelos madeirenses não conhecerem na sua totalidade o que é este programa de ajustamento financeiro. A conferência de imprensa dada pelo Presidente do Governo esconde muitas das medidas que vão ser aplicadas. Por exemplo, o Governo Regional anunciou que haverá uma grande redução na despesa pública.
se nós formos consultar o plano, vemos que a redução da despesa pública é feita à custa de quê? Do corte de salários, do subsídio de férias e do subsídio de Natal na função pública. E que é feito também à custa dos cortes nos investimentos públicos. Uma verba de 400 milhões de euros. Pois onde é que temos cortes? Na área da saúde, com a introdução de taxas moderadoras, que o Governo Regional chama taxas de racionalização, mas vai dar o mesmo, com a renegociação de contratos na área da saúde, designadamente com a medicina convencionada. O que é quer dizer isto? Quer dizer que os madeirenses vão ter a saúde mais cara, que as consultas serão menos comparticipadas e vão ser mais caras, que os meios auxiliares de diagnóstico vão ser mais caros e menos comparticipados. Anuncia-se também uma renegociação na área dos contratos com as instituições particulares de solidariedade social, sobretudo aquelas ligadas à Igreja. Isto quer dizer que vamos ter menos apoios sociais. Agora, aqui que não se toca são nas gorduras da administração pública regional. O que é que se podia cortar? Vamos lá. Jornal da Madeira, 4 milhões de euros por ano. Sabe qual é a receita que está prevista neste programa de ajustamento financeiro do aumento do imposto sobre os combustíveis? É precisamente 4 milhões de euros por ano. Cada madeirense, a partir de agora, quando for encher de combustível o seu automóvel, ou parcialmente, porque todos não terão eventualmente dinheiro para encher o depósito de combustível, lembrar-se-ão com certeza do Jornal da Madeira. Os 4 milhões de euros que se dá por ano ao Jornal da Madeira são os 4 milhões de euros de aumento da receita e do aumento da taxa do imposto sobre os combustíveis. Outro, 45 milhões de euros para o desporto. Apenas corta 15%. Mas então prevê-se aumentar 15% todas as tarifas e taxas dos serviços públicos na região. Isto vai encarecer o custo de vida na região a par do aumento de impostos. Cortar nos subsídios, na subsídio à dependência que é dada a determinadas instituições da sociedade civil ligadas à máquina governamental do Como PSD. Olhe, por exemplo, as subvenções aos partidos políticos. O CDS propôs que o Parlamento, tendo 5,3 milhões de euros de subsídios aos partidos, que esta verba decrescesse 30%. Esse também atinge o CDS? Claro que atinge, mas o CDS será consequente com a sua posição. O CDS vai abdicar dos 30% do dinheiro que tem direito do Parlamento Regional, porque considera que isto é uma imoralidade. Os políticos e quem governa têm que ser os primeiros a dar o exemplo quando pedem sacrifícios às pessoas e às empresas. E, portanto, vamos ser consequentes. Ou devolveremos o dinheiro aos cofres públicos da região, que não sei se será o melhor, porque temos maus governantes que eventualmente vão gerir mal esses 30% que o CDS teria direito dessa verba, ou então vamos apostar, se for legal, em investimentos na área da solidariedade social, ajudando tanta gente carenciada. Mas gostava de dar mais um exemplo. Neste programa de ajustamento financeiro, aquisição de bens e serviços, que é onde vai muito o desperdício do governo regional, o decréscimo que está previsto é de 1,9%. Ora, isto é cortar nas gorduras? Não. Eu acho que estão a ir à carne e ao osso do madeirense e a se esquecer destas gorduras da máquina governamental e do setor público e empresarial. Sr. Manuel Rodrigues, o Centro Internacional de Negócios da Madeira tem perdido muitas empresas com esta indefinição do Governo da República em renegociar com Bruxelas os incentivos fiscais. O que é que pode ser feito? Não acha que houve aqui um tempo a mais de espera para reatar estas negociações? O que eu considero é que durante muitos anos o Centro Internacional de Negócios foi visto como um apêndice da economia regional. O centro e a praça financeira nunca foram considerados pela sociedade madeirense, pelo Governo Regional, como um projeto e um desígnio regional. E até diria um desígnio nacional. Porque nós não podemos esquecer que as sucursais financeiras que estão no Centro de Negócios da Madeira são um fator de liquidez da própria banca portuguesa. Há milhares de milhões de euros na banca portuguesa de imigrantes portugueses e madeirenses, de capital estrangeiro que não estariam em Portugal se não existisse o Centro Internacional de Negócios e que dão liquidez à própria banca portuguesa, que bem precisa para depois poder emprestar às empresas e às próprias pessoas para que a economia possa naturalmente desenvolver-se. E, portanto, desse ponto de vista, só agora é que, face a este problema criado ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, é que o Governo Regional
e a própria sociedade madeirense despertou para a importância que o centro pode ter em termos de captação de investimento. Mas já não é tarde, já saíram muitas empresas, quase 70% de empresas já abandonaram a Zona Franca da Madeira. Há um fator positivo, que é o de o Governo da República ter decidido, a 30 de dezembro do ano passado, através do Ministro de Estado Paulo Portas, ter notificado a Comissão Europeia de que queria reabrir o dossiê dos benefícios fiscais do Centro Internacional de Negócios da Madeira, que, como se sabe, tinha sido fechado abruptamente pelo anterior governo do Partido Socialista em 2010. E, portanto, o que é necessário é fazer ver à União Europeia que se há praças financeiras que têm um melhor regime fiscal do que a Madeira, casos de Malta, Chipre, Luxemburgo, Holanda, então a Madeira, enquanto região insular e ultraperiférica, também deve ter esse regime fiscal mais favorável para atrair capital, investimento e criar emprego qualificado na região. E vai ser fácil provar, argumentar em favor da praça financeira madeirense? Eu acho que... Nesta conjuntura de crise? Eu acho que a Comissão Europeia tem que perceber que a Madeira, sendo uma região insular e ultraperiférica, naturalmente que não pode competir com as restantes praças financeiras sediadas no centro da Europa se não tiver um regime fiscal, no mínimo, idêntico ao que têm essas praças financeiras. José Manuel Rodrigues, já Naviera Armas, o armador espanhol, abandona a linha da Madeira. Como é que acompanhou este caso e como é que vê estes argumentos do armador a exigir a isenção de taxas para continuar na Madeira? Eu lamento, naturalmente, porque fui das pessoas que durante muitos anos lutei para que a Madeira tivesse transporte de passageiros por via marítima entre o Funchal e o continente. Durante décadas, a Madeira e os Açores foram as únicas ilhas europeias que não tinham ligação marítima de passageiros com o continente. A determinada altura apareceu este armador espanhol interessado na linha e a prestar este serviço. E agora, deu-se o caso de, face aos prejuízos restados pela Naviera Armas, a Naviera Armas ter pedido ao Governo Regional a isenção de taxas que custariam 1 milhão de euros por ano. Se tivesse lugar do Governo cedia às pressões da Naviera Armas? Bom, nós temos que compreender que uma empresa privada tem que dar lucro. Tem que dar lucro para manter o emprego e tem que dar lucro, naturalmente, para manter o emprego. E, portanto, eu percebo a posição da Naviera Armas, que queria isenção de taxas para operar entre Canárias, Funchal e Portimão. Acho que era possível ter encontrado aqui uma solução a contento de ambas as partes. Isto representava 1 milhão de euros por ano. Não é significativo para os cofres da Administração de Portos da região autónoma e para os cofres da região. Mas era possível ter dito à Naviera Armas isto. Os senhores terão isenção nos meses de inverno, onde há menor transporte de passageiros, eventualmente de mercadorias, entre os 3 portos, Canárias, Funchal e Portimão, mas pagarão, naturalmente, taxas de 50% no verão. E talvez assim tivesse sido possível manter a Naviera Armas nesta ligação da Madeira com Canárias, quer com Portimão. O que eu sei é que a questão dos transportes tem que ser atacada de uma vez por todas, quer a dos transportes aéreos, quer a dos transportes marítimos. O principal fator de estrangulamento da economia da Madeira, que provoca a falta de competitividade das nossas empresas e encarece o custo de vida, quer daquilo que compramos, que é 95% daquilo que consumimos, quer do pouco que exportamos, tem a ver com os preços dos transportes aéreos e com os preços dos transportes marítimos, bem como com as taxas nas operações portuárias e nas taxas aeroportuárias. Mas se isentássemos a Naviera Armas, não corríamos o risco dos outros armadores tomarem a mesma atitude e reivindicar o mesmo? Admito que pudéssemos ter aqui uma política de tentar encontrar uma solução que agradasse aos diversos operadores em termos de taxas portuárias ligadas, sobretudo, às mercadorias. O que eu acho é que esta ligação constituía uma mais-valia para a região. Para os passageiros, porque tinham a oportunidade de, em vez do avião, usarem o barco, a preços relativamente acessíveis. Foi por isso também que na Assembleia da República foi aprovada uma proposta do CDS-PP que previa que o subsídio de mobilidade dos cidadãos no transporte aéreo fosse aplicado também ao
transporte marítimo de passageiros e constituía também uma mais-valia, quer em termos de exportação de alguns dos nossos produtos que chegavam ao território continental a preço mais baixo e mais competitivo, quer quando importávamos produtos do continente, eles chegavam mais baratos à Madeira. E, portanto, esta linha devia de ser alimentada e desenvolvida e, eventualmente, até tentar, quer com este operador, quer com outros, que o mercado é concorrencial, chegar, por exemplo, a outros portos portugueses, designadamente Setúbal, Lisboa ou Leixões. Esse é que é o caminho, porque enquanto tivermos os portos mais caros da Europa, os aeroportos mais caros da Europa, os transportes marítimos a este nível, a nível de mercadorias, e os transportes aéreos tão altos, aí nós teremos imensos problemas, quer na competitividade dos nossos produtos, quer do nosso principal setor económico, que é o turismo. José Manuel Rodrigues, já esgotamos o tempo deste programa, mas ainda gostava de falar um pouco da vida interna do CDS regional. O Congresso do CDS está marcado para o mês de julho. Já tem datas concretas? Será na primeira semana de julho e, naturalmente, o povo deu-nos, em outubro, um mandato, que foi ser o principal partido da oposição. É isso que estamos a fazer, apresentando naturalmente alternativas à governação regional do PSD e construindo uma alternativa política para quando se verificarem eleições regionais da Madeira, que eu não sei se serão daqui a 4 anos ou se serão antecipadas. E nesta matéria, eu gostava de dizer que não só apresentamos um plano alternativo ao programa de ajustamento financeiro que o Governo Regional assinou com o Governo da República, como depois desse plano temos algumas medidas que consideramos importantes que deviam ser tomadas imediatamente pelo Governo Regional do PSD. E permitam-me elencar algumas. Muito rapidamente. Por exemplo, negociar com a República os 12,5% das receitas das privatizações. A Madeira tem empresas públicas a operar na região, CTT, TAP, ANA, que se forem privatizados, a região deveria ter direito a uma parcela correspondente à sua população do volume que o Estado arrecadar com a receita das privatizações. Apresentámos uma segunda proposta. Há milhões de dívidas às empresas de construção civil, que estão a criar juros de morda, que são à volta de 500 milhões de euros. Por que não negociar com as grandes empresas de construção civil o perdão dos juros de mora? É bom dizer que estas empresas de construção civil ganharam muito dinheiro na Madeira com as obras públicas. Agora, têm que ser sensíveis também aos problemas de tesouraria e de finanças da região. Mas uma outra questão que nós abordamos e que é muito importante. Estamos a negociar, vamos começar a negociação do próximo quadro comunitário de apoios da União Europeia a Portugal e, portanto, naturalmente, a Madeira. Essas verbas têm que ser direcionadas para o desenvolvimento dos setores produtivos, os tais que geram emprego e podem gerar também mais emprego. É necessário criar uma agência na região, no setor público, não criar novas estruturas que constituam despesa pública. Uma agência para captar investimento externo, designadamente investimento das nossas comunidades imigrantes que têm um grande potencial financeiro, quer de investimento externo. No turismo, é necessário um plano estratégico e é necessário reforçar as verbas para a promoção da Madeira. Este tem que ser o principal setor económico da região. À presidência do partido no próximo Congresso? Naturalmente que depois do bom resultado eleitoral que os madeirenses deram ao CDS, passando o CDS de 2 deputados para 9 deputados, passando o CDS de um resultado de 7% para um resultado de 18%, eu não posso virar as costas à luta, sobretudo neste momento difícil, para a Madeira e para os madeirenses. Acredita que o CDS pode formar governo já nas próximas eleições? Eu acredito, e as novas gerações sobretudo, que vão apostar numa grande mudança. Sabes, estamos num tempo de fim de regime, em que este governo demonstrou agora, neste programa de reajustamento financeiro, que não tem criatividade, imaginação, talento, ambição para defender os interesses da Madeira, porque está há 35 anos no poder. Há vícios, há comodismos, há conformismos que estão perfeitamente instalados e que estão até a tapar a entrada de jovens que a Madeira tem, bem qualificados, uma geração que nunca foi tão bem formada como esta, em que estamos a desperdiçá-la, quer porque esses jovens ficam no continente ou são obrigados a emigrar. É preciso abrir as portas da região a esses jovens para que eles possam, com aquilo que aprenderam, com a sua formação,
com esse sangue novo que trazem, essa inovação, essa criatividade, essa ambição, ajudar a Madeira a vencer esta crise. E é com a sociedade civil e é com as novas gerações que o CDS-PP quer construir uma alternativa do governo regional ao PSD em 2015 ou antes, se tivermos eleições regionais. José Manuel Rodrigues, muito obrigado por ter vindo à RTV Madeira. Colocamos desta forma um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.